Nesta manhã eu quero falar de um tema, creio que importante, como todos os temas bíblicos. E sabe que nós, daquilo que falamos, ou somos escravos ou somos livres. Eu vou repetir, daquilo que falamos, podemos ser escravos ou ser livres. Daí, na palavra de Deus, haver uma grande advertência à nossa boca, à nossa língua. E a língua é muito difícil de domar. Sabe porquê? Para os cavalos nós temos freios. Os barcos têm lemes. Mas às vezes a língua das pessoas é muito difícil de a controlar. E todos nós temos que saber controlar a nossa língua. O amém foi muito pouco, mas enfim, cada um sabe do problema que tem. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Veja lá o que está escrito. Tiago 1, 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem, claro que aqui homem é ser humano. Não vão as irmãs pensar que isto é só para os homens. É para os homens e para as mulheres, está bem? Mas a Bíblia, quando fala de homem, é para os dois. Amém? Não vai ser que algum pense que a Bíblia é machista. A Bíblia não é machista nem feminista. A Bíblia é a palavra de Deus que fala aos homens. Não precisa de falar aos animais. Precisa falar aos homens. Sabeis isto, meus amados irmãos. Mas todo homem seja quê? Pronto para... E geralmente todos, eu estou-me a pôr no mesmo rol, todos somos muito prontos para falar. Mas a Bíblia fala precisamente do contrário. Devemos ser todos os que estamos aqui prontos para ouvir. Estamos de acordo? Mesmo que não estejam, é a palavra de Deus que diz, eu não digo nada disto. Depois, tardio para falar, para se irar, e depois até acrescenta, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Vamos agora também ao capítulo 3 de Tiago, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Isto é quando eu tenho a mania que sei e depois na prática não o faço. E há muita gente que sabe tudo. A pena é que não pratica. A pena é que não faz. Eu posso saber muita coisa, mas se eu não aplicar o conhecimento à minha vida não serve de nada. Se vocês não aplicarem, nós todos os que estamos aqui, não aplicarmos o conhecimento à nossa vida, não tem valor a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é para ficar na estante. A palavra de Deus não é apenas para ser lida. A palavra de Deus é para ser vivida, praticada. E este é o grande problema hoje de muitos chamados cristãos. Por isso é que há um cristianismo nominal e há o cristianismo prático. E Deus quer um cristianismo prático nas nossas vidas. Deus não deseja que eu me diga sou cristão, depois as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas palavras não demonstram que eu sou cristão. Não tem valor nenhum. Nós, cristãos, se somos efetivamente cristãos, a nossa vida tem que condizer com aquilo que está escrito, com aquilo que nós acreditamos. Então vamos ler agora estes 12 versículos. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme.
para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que assim se faça. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco. Pode uma fonte dar água salgada e doce? São várias perguntas e todas estas têm a ver com aquilo que falamos. Daquilo que falamos, nós somos escravos ou livres. É interessante, meus irmãos, que há um provérbio que vem no Talmud, um livro que é uma coletânea dos judeus, que diz assim: a língua do homem é como a abelha, tem mel e ferrão. Estamos de acordo? A abelha produz algo maravilhoso, que penso que a maioria dos que estamos aqui gostamos, mel. E quando a abelha nos ferra? A mesma abelha que nos dá o mel doce, quando ferra, dói mesmo. Então, o Talmud tem este pensamento: a língua do homem é como a abelha, tem mel e tem ferrão. Que Deus nos ajude a que a nossa língua não tenha ferrão, apenas tenha mel para saciar, para dar aos outros sabor. Amém. Então, uma certa pessoa, conhecendo alguns cristãos, diante de um líder disse: eu admiro o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Seria triste alguém nos dizer isto a nós: eu admiro o vosso Cristo, mas não admiro o vosso cristianismo. Infelizmente, hoje, há tantas pessoas que se dizem cristãs, que a sua vida não corresponde nada ao bendito Mestre da Galileia, às atitudes do nosso querido Mestre, aos ensinos do nosso Mestre, mas da boca para fora são capazes de dizer: eu sou cristão. Quando nós dizemos que somos cristãos, as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa vivência tem que ter a pauta de Jesus. Nós só temos uma pauta a seguir. Não é cada um de nós toca a pauta que quer. A nossa pauta é e continuará a ser a palavra de Deus. Nós não temos outra pauta. Nós não temos outra maneira de estar e de nos comportar neste mundo, é a palavra de Deus. Então aqui diz que cada crente seja pronto para ouvir. Jó, capítulo 36 e versículo 11 está escrito: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bens e os seus anos em delícias. Isto é um conselho. Se o ouvirem a quem? Ouvir Deus. Nós temos que saber ouvir Deus. Ouvir Deus é ouvir a sua palavra. A palavra não nos foi dada para ficar na estante de uma biblioteca, de uma prateleira, mas a palavra de Deus foi dada para ser colocada por obra, por ação na nossa vida. Então Jó diz estas palavras. Depois o sábio Salomão também nos dá um grande conselho em Eclesiastes capítulo 5,
Versículo 1 diz: inclina-te mais a ouvir. Inclina-te mais a ouvir. E quantas vezes já temos falhado por não saber ouvir? Quantas vezes já temos falhado por falar antes de tempo? E às vezes, inclusive, se somos honestos e sinceros, temos que pedir perdão por ter falado antes de ouvir, ou ter falado antes de ter pensado, antes de ter meditado, que aquilo que estamos a dizer vai ser de bênção? Aquilo que nós estamos a dizer vai ajudar alguém? Ou vai fazer com que essa pessoa fique mais fraca na fé? Irmão, tenha cuidado. Paulo Branco, tem cuidado. Todos nós temos de ter cuidado com as nossas palavras. Deus não nos chamou para fazer mal a ninguém. Deus não nos chamou para usar as palavras para ferir ninguém. Deus chamou-nos para abençoar os outros. Então nós temos que saber abençoar. Se você não sabe abençoar, não pode amaldiçoar, porque biblicamente ninguém pode amaldiçoar. No Novo Testamento não há nada dado por Jesus para amaldiçoar alguém. Você pode entregar a vida da pessoa a Deus, mas você não pode amaldiçoar. Eu já ouvi igrejas que amaldiçoam. E eu digo, como é que é possível? Quem tem Deus amaldiçoar? Desculpe, não é o mesmo Cristo que eu acredito. Porque o meu Cristo, que é o vosso Cristo, disse: abençoai e não amaldiçoais. Está escrito ou não está? Então, se está escrito, como é que alguém em nome de Deus pode amaldiçoar? Irmãos, repreendo esse espírito de Satanás. É espírito de Satanás amaldiçoar. Deus chamou-te a ti e a mim para abençoar. Aquele que amaldiçoa não vai longe. Aquele que amaldiçoa, sem dar-se conta, está a amaldiçoar-se a si próprio. Porque tudo aquilo que nós semearmos, vamos colher. Então eu não sei como é que há pessoas que se dizem cristãs e conseguem amaldiçoar. Nem os nossos inimigos podemos amaldiçoar, irmãos, desculpem. Abençoa. Se essa pessoa não for digna de bênção, a bênção não vai para ela. Mas tu não podes amaldiçoar. Tu foste chamado por Deus para abençoar. Nós temos que abençoar esta nação. Podemos não estar de acordo e não estamos com muita coisa. Mas nós queremos abençoar a nossa nação. Nós queremos abençoar o nosso país. Irmãos, e desculpem. Hoje, de antes, era só a palavra. Hoje são as redes sociais. As pessoas dizem cada estupidez nas redes sociais. E alguns ditos cristãos, como de antes quase ninguém os ouvia, agora através da internet têm uns quantos amigos e inimigos e tudo. Então dedicam-se a escrever na internet ódio, rancor, calúnias, infortúnios, tanta coisa está a ser posta na internet. E eu não me admiro por pessoas que não têm Jesus. Mas se você tem Jesus, não tem que ter cuidado com aquilo que escreve? Não tem que ter cuidado com aquilo que diz? Não tem que ter cuidado com aquilo que põe cá para fora? Então, mas que cristãos somos nós se não temos o cuidado devido? Claro que antes não havia redes, isto é tudo mais moderno, é tudo novo, não havia esse problema, muita gente nem sequer era ouvida, mas hoje até os tolos são ouvidos. Qualquer tolo hoje é ouvido, porque acha que a internet é a sua plateia. E está no direito de dizer tudo o que quer, mas é mentira, você não tem o direito de dizer baboseira, você não tem o direito de insultar, você não tem o direito de fazer coisas que vão contra a palavra de Deus. Nós temos que abençoar. Você não sabe escrever bem sobre uma pessoa, não escreva. Você não sabe falar bem de uma pessoa, não fale mal. Simplesmente ignore. Mas sabe, há gente má. E então, ultimamente, as indiretas. Quando as pessoas usam a internet para mandar indiretas. Indiretas ao pastor, indiretas à igreja, indiretas aos líderes. Mas olha, eu estou-me marimbando para as indiretas, porque eu aceito aquelas que são ditas no meu nariz, na minha cara. Indiretas, todos nós estamos fartos delas, irmãos. Que são ditas por pessoas que a vida não corresponde àquilo que deve ser um cristão. Porque a Bíblia é clara em dizer, se tens alguma coisa contra o teu irmão, vai ter com ele. Não precisas de escrever no Facebook. E não precisas estar a defender causas perdidas. E não precisas estar a defender ideias pessoais. Nós temos que defender a Deus, a sua palavra e a Bíblia. Amém? É isto que nós temos que defender. Os valores cristãos. Os valores éticos. Os valores acima de qualquer valor, que são os valores de Deus.
Deus está acima de qualquer outros valores. E os valores da sua palavra são mais importantes. Apocalipse, há um versículo que todos vocês já leram várias vezes. É: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Todos os que estão aqui têm ouvidos? Só uns quantos, não ouviu o amém de todos, há aqui gente que não tem ouvidos. Todos temos ouvidos? Então temos que ouvir aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? É a nossa obrigação. Saber ouvir a voz de Deus. Saber ouvir a voz de Deus. Mas sabe, às vezes parece que ouvimos melhor a voz dos homens que a voz de Deus. E alguns ouvem melhor a voz do diabo que a voz de Deus. Porque estão sempre a fazer a vontade do diabo, que é o pai. Desta geração. Mas o nosso pai é Deus. O amém fraquinho. O meu pai é Deus, diga lá, o meu pai é Deus. Nosso pai é Deus. Nós não temos outro pai. Abacuque, na sua oração, no capítulo 3, no versículo 2, ele disse assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Pergunto a mim e a vocês: temos temor pela palavra de Deus? Ou a palavra de Deus já não produz temor em nós? Eu diria respeito, pelo menos. A palavra de Deus tem que produzir respeito em nós, porque ela é mesmo a palavra de Deus. É verdade que eu considero que há palavras de homens que eu saio por um ouvido e saio a 200 por hora do outro, porque não tem nada de edificante, de construtivo, e a gente nem faz caso. Mas, irmãos, a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus tem uma finalidade. A finalidade é produzir fé nos nossos corações, ensino, mudança de vida, mudança de atitude e aproximar-nos mais e mais do Senhor. Amém? Essa é a sua palavra. Depois, Deus, em muitas ocasiões, advertiu o seu povo. Estou pensando lá em Êxodo capítulo 19, quando Deus disse ao seu povo: agora, pois-se diligentemente. Não é ouvir de qualquer maneira, porque às vezes nós nem ouvimos bem. O que é que você disse? Não estávamos com atenção. Diligentemente é colocar a diligência, é colocar seriedade, é colocar tudo para que possamos ouvir palavrinha por palavrinha. Há crentes que só conhecem metade dos versículos da Bíblia. A parte que lhes agrada. A parte que manda mudar, não querem. Há aí tanta gente a usar meios versículos da Bíblia que eu até já pensei em fazer a Bíblia de metade dos versículos. Também ia vender. A Bíblia que tem apenas metade dos versículos, que são aqueles que os homens gostam. Mas a palavra de Deus não foi escrita para eu gostar. A palavra de Deus não foi escrita para você gostar. A palavra de Deus foi escrita para seu bem, para a sua saúde, para a sua salvação, para você ir para o céu. Amém? É uma bússola para você chegar ao céu. Então não é aquilo que eu quero ouvir. Claro que eu não sou diferente de vocês. Eu também gosto de ouvir coisas muito bonitas, como vocês. Até quando o Senhor me chama a atenção, como é que é? Também gosto? Claro que deveria gostar. Quando os nossos pais nos repreendiam, ou nos repreendem ainda hoje, vocês gostam? Ninguém gosta. Qual é o filho que gosta de ser repreendido? Que eu saiba, nenhum. Só começamos a mais ou menos a entender quando somos pais. Porque até que não somos pais, essa coisa da repreensão, para nós nunca existiria. Pois é. Mas a minha Bíblia diz, aleluia, já aprenderam? Que o Senhor repreende quem? Quem ama. Porquê é que você repreende o seu filho, a sua filha? Porque você ama. Porque você quer o melhor para ele. Porque você está a ensinar, você está a forjar um caráter, uma maneira de estar, a seriedade. Claro que há pais que não fazem isso. E depois queixam-se. Deixam que os filhos façam tudo o que querem. Desrespeitem-nos. Olha, uma vez
vi um miúdo pequeno a cuspir na cara dos pais. Eu disse, a partir de hoje não o corrige, vai-lhe cuspir, quando for grande até lhe dá um enxerto de porrada. Irmãos, tem que haver respeito, irmãos. Deus repreende-nos. Porquê? Porque Ele tem o melhor para nós. Tem o melhor para nós. A palavra de Deus não está cheia só de coisinhas fantásticas que todos gostamos. Por exemplo, a Bíblia é clara, todo aquele que nele crê será salvo. Pastor, que versículo fantástico. Mas diz a parte seguinte, mas quem não crer... não, isso não me fala a mim, pastor. Mas é a Bíblia que diz. Quem crer será salvo, quem não crer será... Quem é que escolhe? É Deus? Não, Deus deixou-te a ti escolher. O que é que tu queres escolher? Ser salvo ou ser condenado? És tu que escolhes. Essa mania que há por aí de culpar Deus. Há muita gente que gosta de culpar Deus, mas nunca se culpa a Ele próprio. Por isso a Bíblia diz de que se queixa o homem. Queixe-se cada um dos seus pecados, não é dos pecados do vizinho do lado. E nós, os seres humanos, desculpem, somos orgulhosos. Custa-nos, às vezes, a engolir a palavra de Deus. Custa-nos a aceitar as verdades de Deus. Sabe porquê? Por causa do orgulho que mora em nós, por causa do pecado que desgraçou a vida do homem, mas Jesus providenciou a salvação para todo o homem. Aleluia! Em Cristo somos novas criaturas. Nós somos santos que ainda pecamos. Estamos de acordo? Somos santos, todos os que estamos aqui, que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas somos santos que ainda pecamos. E temos que ter o remédio para o pecado sempre ao pé de nós. É como aquela pessoa que tem uma doença que pode morrer se não tomar algo, e nós temos o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Amém? Ou vocês não pecam? Pecam. Às vezes, olha, pensamento, obra, ação, pensam, dizem coisas que não deveriam fazer, mas ainda o sangue de Jesus nos limpa e purifica de todo o pecado. Ainda hoje há solução para o pecado quando ele é confessado. Quando ele é confessado. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5 diz: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a alguém a canção do tolo. As pessoas gostam de canções, então aqui em Portugal é eu vira para ali e vira para lá. Depois do almoço, se vocês forem aos canais de televisão, aquilo estão, aos sábados, aquilo está sempre em festa, canção. Aquilo não diz nada, desculpem dizer-vos. Era melhor assim uns programas diferentes, não é? Mas o povo gosta daquilo. Tiro, liro, liro. E toda a gente vai naquelas baboseiras e canções, e aquilo é os canais todos, é sempre a mesma história. Sempre a mesma história. E as pessoas gostam daquilo, mas se tiver alguém a ensinar-lhes a dizer, olha, que isso é mau para a vossa vida, não devem fazer assim, olha que só Jesus é a solução, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não querem ouvir. Mas vão para lá com essas canções, toda a gente está ali, e bate, e dança, e pula. Mas é o que diz este versículo, está certo. Eclesiastes 7:5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Tardio para falar. Tiago recomenda que todo homem, toda a mulher, deve ser tardio para falar. Salomão também nos advertiu disto mesmo. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 e 3 e 6 e 7 diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Vocês já imaginaram os problemas que nós evitaríamos durante toda a nossa vida se às vezes não falássemos demais que aquilo que devemos falar? Faço uma pergunta só para os sinceros. Quantos de vocês que estão aqui já falaram demais em alguns momentos? Alguns não falaram. Não acredito, não é? Não acredito. Todos nós que estamos aqui, houve momentos que falámos mais que a conta. E ainda falamos às vezes.
Mas o que é que a Bíblia nos ensina? Não te precipites. Foi o que disse Tiago, irmãos. A nossa boca é um grande problema. Não é? É a língua, não é? É a língua. Imagine-se uma coisa tão pequenina, mas tão difícil que nós todos temos. Eu podia fazer muitas brincadeiras, não vou fazer. Hoje vou-me guardar de alguma brincadeira. Mas a língua é um grande problema que todos levamos. Para onde formos, lá vai a nossa língua. Se a gente pudesse deixar a língua de férias, ou em casa, ou numa mala, às vezes deixaríamos a língua de fora. Evitaríamos muito problema, muita dificuldade. Mas sabe, também é verdade, eu tenho visto isto. Há pessoas que gastam e desgastam a língua a dizer aquilo que não devem. E que Deus nos ajude, para que não usemos a nossa língua de qualquer maneira. E antes de falar, nós temos uma coisa que Deus nos deu a todos. Deu-nos um cérebro. Amém? Porque assim, a língua só fala quando o cérebro lhe dá ordens. Eu posso bloquear a minha língua, ou não posso? Pensar, às vezes não consigo. Mas pensei, não disse cá para fora. Porque uma vez que a palavra saiu, eu não posso ir lá buscá-la e metê-la para dentro da boca. Oxalá pudesse. Já teria apanhado algumas para dentro. Mas não, irmãos, falamos. Por isso é que diz, daquilo que falamos, ou somos livres ou somos escravos. Se eu falei alguma coisa que prejudicou alguém, se eu falei alguma coisa que não deveria, se eu murmurei de alguém, já falei mal dessa pessoa. E Deus não permite que eu faça tal coisa. Então, irmãos, como cristãos, vamos medir as palavras. Vamos medir aquilo que dizemos. E se o irmão não sabe abençoar, fique calado. Irmã, fique calada. Não se precipite, não diga coisas indevidas, irmãos. Deus não nos chamou para sermos pessoas que usamos a língua de qualquer maneira. É por isso que, por causa dessa tendência de pecar com a língua, que Tiago nos exorta, a nós seres humanos, a estarmos prontos para ouvir e tardios para falar. Amém? Portanto, não se esqueçam disto. Quais são os males provenientes da língua? A Bíblia diz que a língua é como um fogo. Outro dia ouvi uma história que poderia ter sido a minha história ou a história de qualquer um de nós que está aqui, especialmente os líderes. Uma senhora enamorou-se de um pastor. E esse pastor não sabia que essa senhora tinha sido enfermeira quando ele tinha estado num acidente em coma e teve a oportunidade de ver coisas que só alguém muito profundas podia ver. Era um sinal que esse homem tinha numa certa zona. E um dia, essa mulher na igreja disse, fulano de tal, falando desse pastor, é o meu amante. Sabe o que é que aconteceu? A mulher deixou o marido, os filhos abandonaram o pai, a igreja colocou-o no olho da rua. Anos mais tarde, essa mulher teve um cancro, estava a morrer e confessou. Sabe, eu fiz isso a esse pastor porque eu estava enamorada dele e não admitia que ele tivesse a mulher, e eu agora estou arrependida, mas entretanto já o homem estava destruído, ainda foram ter com ele. O homem era um pedinte, vivia na rua, ficou sem nada na vida, ficou sem família. E aquela mulher, só para fazer mal, atreveu-se a levantar uma calúnia àquele homem que era um homem de Deus. Bom, todos nós estamos sujeitos a alguém que nos levanta uma calúnia. Deus não me chamou a mim nem a vocês para levantar calúnias a ninguém. Cuidado quando nós queremos levantar calúnias uns contra os outros. Nem sequer temos o direito de o fazer. Então, irmãos, cuidado com a nossa língua, cuidado com a nossa mente retorcida, quando nós procuramos destruir alguém e procuramos maquinar coisas para destruir a vida. Você como cristão, eu como cristão, não tenho o direito de maquinar nada contra ninguém, nem contra os nossos inimigos. Às vezes pensamos, sim pensamos. Eu não vos vou dizer que às vezes já tive vontade de isto e daquilo, mas tenho que dizer ao Senhor, Senhor, guarda a minha mente, guarda o meu coração, eu não quero contaminar. Porque tentados,
Todos que estamos aqui somos. Mas caluniar, falar mal, julgar, fazer mal, está em mim não o fazer. Amém? Está em ti. Ninguém nos obriga a fazer algo, porque nós somos donos da nossa consciência, somos donos da nossa língua. Ok? Provérbios 18:7 diz: a boca do tolo é a sua própria destruição, e seus lábios um laço para a sua alma. Depois também, em Salmos 52, do 2 a 4, diz assim: a língua do ímpio intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que falar conforme a retidão? Amas todas as suas palavras devoradoras, ó língua fraudulenta? Então, irmãos, somos advertidos pela palavra de Deus, para todos nós termos cuidado com a nossa língua. Ora, se nós já sabemos porque o próprio Deus nos adverte acerca da nossa língua, porque é que a usamos ou deixamos usar quando não deveríamos, irmãos? Porque tu e eu temos que ter o controle da nossa língua. Amém? Temos que ter o controle. Romanos capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonhas de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Esta certamente é a boca, é a língua de alguém que não tem temor a Deus. Não tem temor a Deus. E a nossa obrigação é termos temor a Deus. Sabe que há crimes que são cometidos com a língua. A calúnia. A calúnia é um crime. A calúnia pode destruir uma família, pode destruir uma pessoa, pode destruir uma igreja. A calúnia pode destruir-te a ti. Agora não estou a falar dos outros, a tua família, o teu casamento. Nós tenhamos cuidado, irmãos. A pessoa que calunia devia pensar que também a podem caluniar. E a calúnia é usada pelo diabo para destruir, para matar, para fazer o pior na vida do ser humano. Mas o nosso Deus é o Deus da verdade. O diabo usa a calúnia para destruir. Vimos a história anterior que eu contei. Como é que uma mulher destruiu um pastor, uma família, uma igreja. Por causa de uma calúnia. Irmão, tenha cuidado quando você ouve de um lado sem ouvir do outro. Eu faço uma declaração aqui de um princípio. Quando você ouvir alguma coisa do seu pastor, dos seus pastores, dos que servem nesta igreja, vai-lhe perguntar a ele. Não ouça apenas de um lado. Não ouça apenas de um lado. Isso não é bíblico. Quando você ouve de um lado, vá perguntar ao outro. É o que a Bíblia manda. É o mínimo que você pode fazer como cristão. Quer dizer, você ouve apenas um lado, faz as suas contas e já está tudo arrumado. E você não pergunta à outra parte que muitas vezes não sabe de nada. Isso não é bíblico. Estamos de acordo? Os irmãos e eu temos que perguntar à outra parte. Olha, ouvi isto, isto e isto. Pode-me dizer alguma coisa? Era isto que todos nós devíamos fazer. Oh, irmão Manel, oh, irmã Maria, oh, irmã Joaquina, oh, irmã Fernanda, disseram-me isto. Quero saber da sua boca. É verdade ou é mentira? Estamos certos? Vocês não gostariam de ser tratados assim? Então tratemos os outros da mesma forma, irmãos. Porque nenhum de nós que está aqui está isento de uma calúnia, irmãos. Nenhum de nós. Porque o pai das calúnias é o diabo. O pai da mentira é o diabo. O ser que deseja a destruição da raça humana é o diabo. E os seus demónios e os seus, sua prole. Como vocês sabem, uma calúnia pode ser feita através de mentira, falsidade, invenção contra alguém. E o Código Penal português, e advogados estão aqui, que sabem disto melhor que eu, a calúnia, pelo menos em alguns códigos penais, há penas contra os caluniadores. É assim ou não é?
Apenas, ou seja, uma pessoa pode ser levada a tribunal por calúnias. Porquê? Porque se sabe que uma calúnia pode destruir as pessoas. Irmãos, se nós amamos a verdade, como é que vamos usar a calúnia? Nós somos filhos de Deus. Nós queremos andar na luz, viver na luz. Irmãos, é assim, as pessoas até podem não gostar de nós, mas não têm direito de nos caluniar. Eu não sou obrigado, desculpe lá, a simpatizar com toda a gente, mas sou obrigado a amar todos. Agora, há pessoas que a gente pode não ter a mesma simpatia, mas, desculpe lá, inimigos não podemos ser. E digo-vos uma coisa, irmãos, que o Senhor nos ajude a nós nunca termos no nosso coração vingança contra ninguém. A vingança vem do demónio, vem do diabo. Nós não podemos albergar no nosso coração vingança. É interessante que ontem tivemos aqui um tempo fantástico. Eu quero aproveitar para agradecer a todos, especialmente à Sandra e ao Pericão, por dar início a este tema. Foi tão interessante, crianças, professores, pais. Foi um tempo muito fantástico. E eu estava no meu escritório com a minha esposa para recebermos os meninos, as crianças, os pais que vinham, para saber o que é que um pastor faz, como é a vida. Outros era a parte social, outros era a limpeza, outros era... cada setor da igreja estava ali para saberem como é que funciona. Então nós sentámos pessoas no nosso lugar, ok? Houve crianças que sentaram na minha cadeira e nós é que chegávamos lá como se viéssemos pedir um conselho. Então a minha esposa disse assim a uma criança: olha, Sr. pastor, eu venho aqui muito envergonhada, é que eu não consigo perdoar. Dizia para a criança: sabe, eu tenho um problema, eu não consigo perdoar. E a criança dizia: sim, mas tenho que perdoar. Tenho que perdoar. A Bíblia diz que você tem que perdoar. Aprendeu bem a criança. Tá? E nós dizíamos: oh, que bom que as nossas crianças já aprenderam a lição. Olha, eu fui tão abençoado com aquelas crianças, até pequeninos. Pequeninos, quase que não falavam, sentaram-se lá na cadeira e diziam: olha, Sr. pastor, eu dizia: pode-me emprestar uma Bíblia? Tirava a minha Bíblia, que estava lá, e punha a Bíblia, está aqui. Não, porque a Bíblia diz. Irmãos, é tão bom quando nós vemos crianças já com princípios. Sabe por causa de quê? Por causa da casa e da escola dominical. Se você na sua casa não ensina princípios, se você na igreja não ensina princípios, alguma coisa está errada. E eu agradeço a Deus pelos professores desta igreja, professores de escola dominical. Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Obrigado por todos aqueles que estão a servir nos diferentes departamentos. Vocês são uma bênção. Eu quero agradecer de coração a todos os que servem nesta igreja de Almada. Não aqui só, mas em congregação. Vieram até irmãos de Reguengos, crianças e tudo. Irmãos, e foi um tempo fantástico, tremendo. Obrigado àqueles que deram o seu tempo, porque somos uma família. E todos não somos demais. Então, irmãos, por favor, tenhamos cuidado com a nossa língua. Abençoemos e não amaldiçoemos. Amém? O salmista também condena este tipo de gente, quando disse: porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Salmo 5:9 é como aquela pessoa que diz: ah, pastor, você é uma bênção, e por trás que um raio te cai em cima. Vocês não tiveram pessoas que sabem que andam a falar mal de vocês e veio para vocês: ah, irmão, você é uma bênção. Hipócritas. Claro, eu não vou dizer isso, só Jesus é que tinha autoridade para dizer, não é? Já alguma vez disse, eu confesso-vos. Há uns anos atrás, houve uma pessoa que estava a falar mal de mim naquele café que há ali, que eu nunca mais lá fui, muitos anos. E depois havia uma irmã nossa, que eu respeito muito, que ouviu a conversa a falarem mal de mim, a levantar-me calúnias. E a pessoa chegou aqui à porta da igreja: ah, pastor! E eu era jovem, estava assim, como era, eu era assim um bocado. Hey! Hipocrisia aqui não. Foi logo. Eu cortava muito a direito. Hoje já não o faço, a idade já me ensinou a eu não cortar tanto a direito, mas quem me conhece sabe, eu cortava a direito. Hoje já tenho um bocadinho mais de... Ainda me falta paciência. Eu não sou daqueles que digo que já tenho porque não a tenho, ainda estou a aprender.
Mas a hipocrisia que eu não admito a ninguém, desculpa, vai contra a minha. Você, não sei como é que há pessoas que conseguem falar mal de nós e depois dar-nos um abracinho. Hipócritas. Eu só espero que eles não morram sem ter o Senhor no coração, senão vão para o inferno. Porque eu não desejo que ninguém vá para o inferno. Não desejo, não. Eu desejo que toda a gente vá para o céu, mas com Jesus, amém? Porque sem Jesus também ninguém vai para o céu. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, irmãos, hipocrisia, não. Então o salmista condena este tipo de gente, certamente, e a Bíblia também condena. A Bíblia diz que os murmuradores não vão entrar nos céus, não diz? Diz. Não sou eu que digo, eu não tenho autoridade para dizer, é a Bíblia que diz, Deus é que diz. E eu só tenho que dizer aquilo que a Bíblia diz. Então, por favor, não seja murmurador. Vocês sabem que um dos grandes problemas do povo de Israel foi a murmuração. Deus tirou-os do Egito, ainda vinham a sair, começaram logo a falar mal de Moisés, mal de Deus. Por que é que nos tiraste do Egito para vir para aqui comer este pão tão vil? Quando eram escravos, levavam porrada, gostavam. Agora tinham liberdade. Não queriam, mas liberdade dada por Deus. E há gente que não sabe apreciar aquilo que Deus lhe dá. Há gente que só vê mal em tudo e em todos. Não será que esse mal está no seu coração e nos seus olhos? Quando você não consegue ver nenhum bem, alguma coisa está mal consigo. É melhor ir ao psiquiatra dos psiquiatras, que é Jesus. Porque o outro vai lhe dizer claramente que você tem problemas. E sérios. E sérios. Mas há um que quer nos curar. Há um que nos quer ajudar. Há um que nos quer levantar. E esse é Jesus. Amém? E esse tem a solução para todas as nossas doenças. Então, a postura ideal de um verdadeiro cristão é que a sua palavra seja temperada com sal. Sabe, falta de sal ou sal a mais, geralmente, não é bom. Mas quando tem o sal exato, todos gostamos, não é? Se você lhe der uma comida salgada, o que é que você vai fazer? Não a vai comer. Se você lhe der uma comida sem sal, vai pedir sal. Ainda pode arranjar a coisa. O pior é quando já tem sal a mais, não é tão fácil. Irmãos, Colossenses 4:6 diz que a nossa palavra seja temperada. E nós, os cristãos, temos que saber usar a palavra, temos que saber usar a língua, temos que saber usar o discurso. Sabe o que é que Jesus disse aos seus discípulos? Vós sois o sal da terra. A sociedade não tem sabor nenhum, a sociedade está depravada, está perdida. Ainda ontem à noite, quando saía de casa, chega a um certo sítio, não vou dizer porque agora a gente está a ser gravados e tudo isso, mas vi uma aberração, olha ao pé da vossa casa quase, uma aberração das aberrações. Vinha eu e o Lucas e vimos assim umas aberrações. Hoje só vemos aberrações. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. O crente tem que ter cuidado com as suas palavras e com o seu comportamento. Paulo, falando aos crentes em Corinto, ele dizia, capítulo 9, versículo 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo era consciente disso. Paulo dizia, eu tenho que ter cuidado, porque eu estou a pregar aos outros, eu estou a ensinar aos outros, e não vai a ser que eu seja reprovado no meio disto tudo. Então eu tenho que ter cuidado com as minhas atitudes, com as minhas ações e com as minhas palavras. Irmãos, todos nós temos que ter cuidado. Mas nós temos uma coisa muito boa, nós temos a ajuda do Espírito Santo. Você sozinho não consegue, você sozinho não pode. Não pode, mas você tem o Espírito Santo que mora em si, que o ajuda, que me ajuda, que nos ajuda a sermos mais que vencedores. Amém? Então, irmãos, diante de tudo isto, o crente só pode combater o tropeço na palavra, lendo a palavra de Deus. Eu nunca posso buscar uma maneira de ser ajudado a não ser pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é suficientemente clara e me diz
como eu devo e posso usar a palavra. Então, concluímos. Tenha cuidado com as palavras. Nós podemos construir toda uma vida e num momento podemos destruir relacionamentos, podemos destruir amizades, podemos destruir um casamento, podemos destruir uma família por causa de palavras malditas. Mas também podemos, por uma palavra bendita, abençoar, ajudar, levantar, animar. Deus chamou-te a ti e a mim para abençoar, para ajudar, para levantar, para animar. Não desanime ninguém. Não seja usado pelo diabo para desanimar. Veja lá que até Pedro foi usado pelo diabo. E Jesus repreendeu. Porque ele não se deu conta que estava a ser usado pelo diabo. Irmão, irmã, tenha cuidado. Se você está a ser usado pelo diabo, peça perdão a Deus. Não deixe mais que o engano se aproveite de si. Repreenda ao inimigo que está levando ou colocando palavras que você não pode, não deve dizer. E se feriu alguém, se murmurou de alguém, peça perdão, que é bíblico.